Destaques ainda dos mercados que já têm as suas operações encerradas. O Banco do Japão anunciou que continuará com a sua estratégia de aumentar taxas de juros, caso a economia e os preços no país mostrem sinais de crescimento conforme as projeções. Em uma declaração recente, o vice-presidente do BOJ, o Ryozo Himino, afirmou que a instituição está monitorando de perto os desdobramentos do mercado e os efeitos do aumento da taxa de juros implementado em julho. Naquela ocasião, o Banco Central elevou a taxa do intervalo entre 0 e 0,1% para 0,25%. Himino destacou que, se houver confiança crescente na perspectiva de fortalecimento das atividades econômicas e de preços no país, o BOJ poderá ajustar o grau de acomodação monetária, indicando possíveis novos aumentos na taxa de juros. É alerta para o mercado brasileiro, senhor Francisco Alves? Ou será que aquelas operações de carry trade já foram desmontadas, o pessoal já está um pouco mais protegido destes aumentos de juros no Japão e podemos não ver um efeito tão sério e grave como foi neste primeiro aumento de maior escopo no Japão na reunião de julho? Cautela, não é, Gabriel e Mário? Sempre precisamos de cautela quando se trata aí de notícias e movimentações e decisões por parte do Banco do Japão, do PBOC na China e outros grandes bancos centrais. E dessa vez também não será diferente, nós deveremos ter bastante cautela, os investidores deverão acompanhar atentamente toda essa movimentação para não serem surpreendidos aí com novas notícias e novos dados que possam ser divulgados, Gabriel. Perfeitamente, senhor Francisco Alves. Quero trazer aqui mais detalhes sobre este assunto. Falo com o Eduardo Boechat em instantes, vai participar aqui conosco nesta quarta-feira, falando um pouquinho sobre câmbio, perspectivas para a abertura do mercado no dia de hoje. E eu quero tratar deste assunto de novos aumentos vindo por aí, talvez, para as taxas de juros no Japão. Acho que é um tema bastante interessante de discutirmos. Na volta de um rápido intervalo comercial. É um prazerzaço tê-lo por aqui, ô Boechat. Tinha alguns temas que eu estava puxando do bloco anterior que eu queria discutir contigo. Nós temos a autoridade monetária japonesa, como eu disse há alguns minutos atrás, já indicando que caso a meta, pelo menos caso as perspectivas, as projeções de crescimento da economia e de inflação forem atendidas, elas se concretizarem, a autoridade vai ter de restringir ainda mais os juros. Pode promover um novo aumento de juros para a economia do Japão. O que impacta, claro, na moeda japonesa e o que pode impactar em outras moedas de países emergentes. Eu gostaria de uma avaliação. Você monitora isso com atenção? É uma das, talvez, um dos pontos chaves para este finalzinho de ano de 2024? Acho que esse aí foi o grande play do mercado dos últimos 2 anos, né? Pegar dinheiro emprestado em ien, a juros baixos, e aplicar em outras moedas nos juros mais altos. A política monetária mundial ficou bem mais restritiva, né, nos últimos, principalmente depois da Covid ali, com o aumento da inflação. Basicamente todos os países subiram juros ao longo desse período, e o Japão não, o Japão ficou para trás. Então ficou, a moeda ien japonesa acabou se depreciando muito ao longo desse período por conta disso, muita gente fazendo esse movimento. Um movimento gigantesco mesmo, coisa de trilhões e trilhões de dólares que rodaram nesse tipo de operação, e que agora estão meio que, o mercado está meio que se desfazendo ou diminuindo. A gente teve um movimento importante disso agora, nesse mês agora, a gente teve alguns dias ruins de mercado por conta disso, e sempre que tiver alguma notícia mais relevante envolvendo o Japão, é importante ficar de olho, porque isso pode ter algum impacto de curto prazo, até médio prazo, nos preços das ações, nos preços principalmente das moedas que envolvem, principalmente das moedas que tem carry trade, aí, que tem o trade do carregamento, do diferencial de juros. E o real é uma das moedas hoje no mundo que tem mais possibilidade de fazer carry trade, por conta do diferencial, por conta do juro real no Brasil está muito alto. Perfeitamente, vamos monitorar, vamos aguardar, inclusive, as próximas publicações. É um alerta da autoridade, dizendo o seguinte, nós já temos uma projeção indicando que a economia vai continuar crescendo e que os preços vão continuar aumentando. Se essa projeção, essa perspectiva for concretizada, aí nós teremos de agir. Não é aquela avaliação de que
Caso surpresas negativas apareçam, a autoridade vai ter de intervir. É basicamente o banco falando, nós temos a projeção é ruim e se ela for concretizada, nós teremos de agir. Basicamente essa a leitura. E eu queria, inclusive, trazer essa avaliação, né, ô Francisco, nós trouxemos essa... Eu conversava com o senhor no intervalo, na verdade, a gente batia um papo por aqui enquanto rolava o intervalo comercial na BMC News, a gente falava, parece que o iene agora deu aquela estabilizada no 144, vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não se movimenta de forma muito intensiva. Parece que o mercado está aguardando, talvez, novas decisões do Banco Central japonês? Exatamente. Vocês, o Thiago trouxe agora essa ótima, excelente, sempre colocação, muita propriedade, muitas operações de carry trade com iene versus outras moedas, no caso, nossa moeda também, por conta da diferença de juro, acabaram trazendo aí uma grande movimentação para o mercado de carry trade. Agora, o iene se estabilizou, ele se desvalorizou até 160, 161, 162 unidades de iene por dólar, voltou para 140, está brigando aí nesse meio, 144, 145, 146, aguardando exatamente aí a leitura e um pronunciamento do Banco do Japão, acompanhando os números de inflação, crescimento da economia e o mercado de trabalho e emprego também, que esses números de crescimento, que esses números de trabalho não tragam números mais fortes de inflação, o que poderá ter que fazer com que o Banco do Japão movimente de novo sua taxa de juros, que será de novo bastante complicado para o mercado de moedas. Gabriel. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.